Oi, oi, amigos, bem-vindos para a análise do quinto episódio da segunda temporada de Loki. E bom, como é de costume aqui, vocês já sabem falar o que eu achei desse episódio. E eu não canso de dizer como Loki vem me surpreendendo cada vez mais. Eu tô completamente anestesiado depois desse episódio incrível de sensacional. Que ótima temporada Loki tá tendo até então. E eu espero que ela se encerre com tudo que ela vem já entregando pra gente. Esse episódio, ele é todo construído num suspense, num tom mais calmo e mais misterioso. Todo aquele suspense descontrolado que a gente tinha, todo aquele temor, aquela coisa que ia acontecer alguma coisa, a gente já sabia o que ia acontecer nos outros episódios, dá lugar aqui agora a um desespero pelo desconhecido. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer, tal qual o protagonista, e você acompanha ele nessa viagem e você fica perdido e vai se encontrando com ele também ao longo do episódio, e isso é completamente sensacional, a forma que eles fazem essa história continuar, assim, como eles fazem essa história sem perder o tom, sem perder o ritmo da série completa, é maravilhoso. Esse episódio, comparado aos outros da temporada, eu achei ele mais, entre aspas, muitas aspas, mais lento. Ele é mais calmo, mas é porque ele meio que rearranja todas as peças de lugares e meio que te dá tempo para conhecer aqueles personagens que a gente já conhece, mas em outra vida, em outro lugar. Ele é é um episódio bem mais dramático, que tem muito mais destaque aos seus personagens, e em questão de segundos você já está imerso naquela história de cada um, você já está apegado a eles, porque ao mesmo tempo que você conhece eles, você não conhece também, e toda aquela história que já é construída, você entende o peso de cada uma das frases que eles são ditas nesse episódio, cada uma das ações que são colocadas aqui. Como eu disse, esse episódio ele é mais lento em comparação aos outros, porque você meio que não sente o tempo acabando para fazer alguma coisa, porque você não sabe o que tem que ser feito. É como se não tivesse o que ser feito. Então você fica naquela coisa, naquele desconhecido, tentando entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que você sente a carga dramática, tanto do protagonista quanto de todos os outros personagens ao redor dele, porque você sabe o que está acontecendo. Ao contrário deles, você sabe e você sente o peso de cada aquilo que está sendo mostrado em tela. É sensacional. Esse episódio aqui, assim como os outros da temporada, mantém um nível técnico de altíssimo nível, de um trabalho de um primor geral, mas eu tenho que destacar mais uma vez nesse episódio o roteiro, que tá incrível, são diálogos perfeitos e a construção do episódio sensacional, a direção desse episódio é incrivelmente sensacional, tudo muito bem colocado, tudo muito bem feito. Outra coisa que eu não venho elogiando tanto, principalmente nas últimas produções da Marvel, mas em Loki vem sendo um grande acerto, mas esse episódio é um destaque, são os efeitos visuais, porque eles estão sensacionais, tudo aquilo que eles fazem para reconstruir o tempo sendo apagado, o tempo sendo transformado em espaguete ali, é incrivelmente bem feito. E a outra coisa que eu tenho que salientar aqui também são as atuações, porque cada um dos atores aqui está entregando uma interpretação de altíssimo nível, e eu espero que eles sejam reconhecidos. Seja em premiações futuras, não sei se tem espaço por ser uma série de heróis assim nesse tipo de premiações, como o Emmy, por exemplo, mas eu espero que eles sejam reconhecidos pelo menos na bolha ali do Twitter, porque cada um deles merece ser muito bem elogiados, porque eles vêm entregando personagens incríveis. Então, como eu disse, a série toda vem com um nível técnico incrível, sensacional, perfeito, mas nesse episódio esses elementos brilham e brilham ainda mais. É como se fosse um diamante é perfeito, mas é um diamante mais brilhante que os outros. Esse episódio ele já começa brincando com o conceito de tempo, com o Loki tendo os deslizes temporais ali de novo, e ele meio que vai se respondendo ao longo do tempo com aqueles deslizes, a gente vai acompanhando ele para aquela narrativa, mas aquela narrativa que meio que já está contada, a gente só está vendo um fragmento dela sendo contada a partir daquela versão do Loki. E logo em seguida a gente vai apresentar alguns vislumbres das vidas originais daqueles agentes da TV que a gente acompanha. A gente vê a Becky sendo uma médica, a gente vê o Casey fugindo de Alcatraz, uma coisa bem inesperada. A gente vê o Mobius, a gente entende essa fixação dele por jet skis, a gente entende porque ele é tão fascinado por os jet skis em si, né? E é muito legal ver como que o Mobius ele se recusava a saber como era a vida dele fora da TVA, porque ele tinha medo de gostar. E aqui a gente vê um peso que aquilo tem. Ele tem 2 filhos, ele é um pai solteiro ali, a gente vê que ele ama os filhos dele, e talvez aquele Mobius que tanto ama a TVA, se ele conhecesse sua outra vida, talvez ele ficasse tentado. Então aquilo que é dito, eu acho que no segundo episódio da série, não lembro certinho, sobre ele, como ele tinha medo de conhecer a outra vida e gostar dela, aqui a gente entende o peso dessa frase, e a gente vê que talvez, se ele reconhecesse essa outra vida dele na linha do tempo
ramificada ali e tudo mais, de onde foi retirado, talvez ele gostasse mais dela e não voltasse pra TVA. Assim como na verdade não, em contraponto, nós temos o Obi, o Ouroboros, que a gente vê que ele é um escritor de ficção científica, e a gente já se apaixonou pelo personagem de primeira. É incrível o que ele faz com esse personagem, realmente, mas a gente já vê que ele é meio frustrado, que ele tenta vender seus livros de ficção científica, mas ninguém dá moral pra ele, mas quando o Loki aparece, é meio que realização de que aquilo que ele pensava pode ser verdade. Ao mesmo que ele é um escritor, ele é um cientista também, e a gente vê toda aquela construção dele pra ver como ele é importante. E talvez, como eu digo, como o Mobius entraria em contraponto, porque o Mobius, talvez conhecendo a vida dele na linha do tempo, ele preferisse ficar na linha do tempo, mas o Obi, talvez conhecendo a linha do tempo dele original e a TVA, onde ele é mais prestigiado, onde ele realiza seus sonhos, talvez ele preferisse a TVA. Então é um contraponto que é colocado aqui entre os personagens de forma sutil, não é falada, mas deixa você pensando sobre isso também. E como eu disse, em questão de segundos, você já se apega àquelas novas versões de personagens já conhecidos, afinal, cada uma das ações dele também tem peso na versão anteriores dele, em falas anteriores que eles já falaram, na construção geral daqueles personagens. Isso é maravilhoso. Eu tô até meio perdido aqui, porque realmente esse episódio me deixou bagunçado, eu tô anestesiado, como eu disse no início do vídeo. E aqui a gente vê o Obi como uma solução, o que me deixa mais confuso sobre aquela minha teoria de que talvez ele desempenhe um papel maior do que a gente imagina, porque aqui ele já é um cientista e ele já fala muito aquelas coisas, aqueles conceitos temporais. A gente vê que ele é a solução, ele cria o Tempad, o laboratório dele é muito similar ao laboratório da TVA, o que podem ser só coincidências, ou então pode justificar que ele tenha um papel maior do que a gente imagina. Ele já vem desempenhando um papel muito grande, ele é a grande solução da temporada no geral, ele que tem as ideias e executa as ideias de forma mirabolante para resolver as coisas. Ele é aquele permanece, é o criador da TVA, mas a TVA só é a TVA graças ao Obi, tudo que ele construiu, tudo que ele criou ali. Mas ao mesmo tempo eu penso que talvez essa teoria pode ser cair por terra, não é bem uma teoria, é algo que eu penso, né, em geral, porque pode ser que na TVA seja só um reflexo do que ele é na vida ali da linha do tempo dele. Porque assim como o Mobius na TVA fica falando sobre como ele gosta de jet ski e tudo, mas o que é um reflexo da linha do tempo original dele, o Obi pode ser só aquele inventor genial, aquelas coisas geniais, porque sejam reflexos do que ele foi. O laboratório dele pode ser parecido como um reflexo da linha do tempo original dele, ele pode ser um grande inventor como reflexo dessa mente tão fantasiosa e criativa dele, que já é característica do personagem na sua linha do tempo, o padrão. Então, isso me deixa meio confuso, que talvez ele tenha um papel muito mais importante do que a gente pensa, mas talvez ele já tenha esse papel tão importante e a gente só não quer aceitar que ele já é tão grandioso como ele é, porque é muito legal ver ele mesmo, ele construindo o Tempad com as anotações dele, faz uma referência direta ao Victor Timely, aquele paradoxo de qual veio primeiro, né? Mas aqui a gente vê que ele, com os conhecimentos dele próprio, consegue realizar o Tempad e ser a solução para o episódio, o que é muito, muito legal. E a partir do Tempad que o Obi cria, o Loki começa meio que numa iniciativa Vingadores ele próprio, e eu adorei isso. Então aquele conjunto de cenas que ele vai aparecendo dos portais temporais e chamando cada um dos integrantes da TV que ele já conhecia pra se juntar a ele e salvar ali o multiverso, salvar o tempo no geral, é muito legal e realmente faz... Esse episódio em si faz muitas referências aos Vingadores, como o conceito, como grupo e outros filmes e tudo mais, mas eu adorei aqui essa iniciativa Vingadores do Loki, meio que recrutando cada um deles, falando, você não vai acreditar no que eu tô dizendo agora, mas eu preciso de você, e ele reúne o grupo no final. Eu achei isso tão, tão legal. São coisas sutis, e simples até, mas simples, tão bem feito, com tanta emoção, com tanto sentimento, que não tem como você simplesmente não adorar e se entregar pra esse episódio no geral, como um todo, sabe? E como eu disse mais antes no vídeo, assim, como esse episódio tem diálogos geniais, pra mim esse episódio tem um dos melhores diálogos de todo o MCU. O diálogo que tem entre o Loki e a Sylvie é tão bem colocado, os dois debatendo ali sobre egoísmo, sobre eles próprios, ao mesmo tempo que eles são variantes de uma mesma pessoa, de um mesmo conceito, podemos assim dizer. Eles debatendo ali e o Loki meio que revelando pra Sylvie seus reais sentimentos. Ele falando que, no final das contas, ele é tão egoísta quanto ela, porque ela quer viver aquela vida dele, que ela tá no McDonald's, aquela vida que ela conseguiu, que ela já se estabeleceu, e o Loki, ele não tem pra onde voltar. Por isso ele quer reunir a TVA de volta, ele quer reunir os amigos dele de volta, porque eles são o que ele tem. Ele não quer mais ficar sozinho. E isso é uma ligação direta com
acho que é o primeiro episódio da primeira temporada, que o Loki revela que ele tem muito medo de solidão, que ele tem muito medo de ser rejeitado. E ele, com aqueles amigos dele, ele se encontra como um grupo mesmo, ele tem pessoas com que ele ama, e ele perdeu isso tudo. Por mais que essas pessoas agora não estejam no lugar delas original, teoricamente, o Loki não tem mais lugar original, ele não tem pra onde voltar. Aquele universo que ele foi retirado, nem que ele quisesse voltar pra lá, aquele universo foi apagado. E ele quer se sentir pertencente a um grupo de novo, ele não quer se sentir sozinho mais uma vez. E é genial como isso é colocado aqui, como ele confronta a Sylvie sendo egoísta, mas ela mostra que ele é tão egoísta quanto ela, e ele cai nessa realização, e ele meio que aceita que não tem muito o que ele fazer, porque ele tá querendo apenas suprir os desejos dele. Ele fala que ele quer salvar o multiverso, quer salvar o TVA, mas no final das contas ele só quer ter amigos. E isso é lindo, principalmente na forma que é colocado nesse episódio. Eu achei sensacional em níveis assim, muito grandes. Como eu disse, um dos melhores diálogos pra mim de toda a MCU no geral. Eu achei ótimo. E como eu disse aqui, já temos a iniciativa Vingadores ali durante esse episódio. E outra coisa que traz vibes, traz uma energia direta a outros filmes Vingadores, são as linhas do tempo e as pessoas sendo transformadas naqueles fios temporais. É idêntico à cena de Guerra Infinita, e acho que é uma referência direta que eles fazem aqui, como os personagens vão se transformando e o Loki vai ficando o único preso ali, vendo todo mundo em volta, sendo espaguetado ali em volta dele. É muito legal trazer essa energia de volta. É muito igual ali Guerra Infinita, com as pessoas virando pó após o do Thanos, e aqui o Loki tá perdido e as linhas do tempo vão se emaranhando, as pessoas vão se desfazendo, e à medida que elas vão se desfazendo, ele começa a escutar vislumbres do passado e do futuro, falas dos personagens, e isso é sensacional. Como eu disse, um ótimo trabalho de efeitos visuais aqui também, mas um ótimo trabalho narrativo e de direção também. Eu achei muito, muito bom e adorei trazer esse sentimento de Vingadores Guerra Infinita de volta, porque é o meu filme favorito da vida, e qualquer coisa que me relembre esse filme vai me deixar sempre muito feliz, e aqui não foi diferente. E falando sobre essas ramificações sendo desfeitas, me deixou um pouco pensando se isso vai ter alguma consequência, não que eu acho que precise necessariamente, sendo bem honesto, para as outras produções do MCU, porque afinal as linhas do tempo ramificadas estão se desfazendo ali após a explosão da TV e do teatro temporal. Não sei se isso vai ter uma consequência em alguma outra produção da MCU, se pode levar alguma coisa para Guerras Secretas, enfim, mas nem acho que precise. Acho que o Loki tá tendo um ótimo trabalho, sendo uma pecinha fundamental ali na saga do multiverso, mas funcionando dentro dela própria, e o que leva para pensar para mim que vai ser muito da segunda opção para mim, que vai ser a temporada muito fechada no próprio paradoxo Bootstrap. Eu acho que já expliquei um pouco brevemente sobre esse conceito em outros episódios, mas é basicamente o que o início do episódio mostra pra gente, como as coisas estão meio que pré-determinadas, não tem como muito mudar ali. O Loki do passado pode o próprio Loki do futuro, e aquilo está constante ali, não é como se uma coisa fosse alterar a outra indo pro passado ou pro futuro. As coisas já estão escritas daquela forma, elas vão permanecer assim. Então eu penso que possa ser um próprio paradoxo da TVA, da segunda temporada de Loki no geral, porque à medida com que ele salve as linhas do tempo sendo ramificadas de serem destruídas, elas nunca vão ser destruídas, elas vão continuar ali meio que existindo em sempre. Tempo é um conceito difícil de se entender, de se explicar, mas uma vez que você simplesmente aceita, fica muito mais fácil. Então essa é a minha recomendação. Não sei se vai ter alguma implicação em outros projetos do MCU, mas eu acho que não precisa. Eu acho que funciona ali dentro do mundinho próprio do Loki e vai ter as próprias consequências para ele mesmo. Mas ainda assim eu tenho teorias pro último episódio, como isso vai levar para as próximas produções da Marvel, mas deixe isso para a semana que vem. E o episódio então termina com o Loki entendendo que ele é a chave de tudo, ele é a resposta para tudo, ele vai reescrever a história. Ele fica naquela dúvida de como controlar os deslizes temporais, e no final ele entende que a resposta não era como, porquê, onde, sei lá, a resposta para a pergunta tem que ser quem, e ele é a resposta. Ele tá ligando tudo aquilo ali, e ele fala que ele vai reescrever a história, o que me deixa muito empolgado no final, dá um gancho enorme pra semana que vem. Eu tô aqui, quando minhas unhas me descabelando, arrancando a própria cara pra chegar a semana que vem, porque eu tô muito empolgado, e eu espero muito que a série termine com a grandiosidade que contada com a temporada toda, porque ela merece um final perfeito, porque essa temporada foi perfeita, não tenho o que tirar nem pôr dessa temporada, ela foi sensacionalmente incrível, mas enfim, o Loki se entendendo como a chave de tudo do multiverso,
me traz uma teoria que já está circulando na internet, que ele vai ser, no final das contas, aquele permanece, ele vai tomar o lugar dele na Cidadela do final dos tempos, e ele vai controlar tudo, e eu acho que isso pode indicar muito que ele vai ser uma peça fundamental em Guerras Secretas, porque pode ser ele quem vai convocar todos os Vingadores ali no final das contas, para realmente salvar o multiverso. Talvez pegar diferentes versões de diferentes universos, personagens da Fox, personagens da MCU, personagens que já morreram, enfim, diferentes versões. Eu acho que o Loki, no final das contas, ele vai ser a resposta de tudo, porque o último episódio eu acho que vai se concluir, como a gente viu, ele volta ali pra TVA, ele consegue voltar no tempo lá. Eu acho que ele vai controlar a situação, talvez salvar o teatro temporal, mas ele tem que meio que se sacrificar ao final. E ficar sozinho na Cidadela dos Tempos é um sacrifício, porque a gente vê que como o que mais dói pra ele estar sozinho, mas talvez ele tenha que fazer isso pra salvar todo o multiverso. E aí vai ser um grande arco de personagem pra como o Loki vai sair de um grande egoísta que queria apenas seus desejos e vai se sacrificar pelo multiverso inteiro pra salvar todas as linhas do tempo. Isso vai ser incrível, mas enfim, teorias pra semana que vem. Realmente espero que o Loki continue entregando tudo, porque essa temporada está perfeita, incrível, incrível, incrível. E eu tô me coçando inteiro pra ver o episódio da semana que vem já. No mais é isso, amigos. Desculpa, esse vídeo eu fiquei meio embolado, meio perdido nos meus próprios pensamentos, mas como eu disse, esse episódio me deixou atordoado, me deixou completamente perdido, perdi meu rumo ali, perdi tudo, eu estava morando de aluguel. Esse episódio me impactou de uma forma tremenda. Eu amei o episódio. E eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e voltar pra cá semana que vem, porque eu com certeza vou fazer um vídeo sobre o final de Loki, porque essa série tá me empolgando muito. E como eu disse, eu espero que ela continue entregando tudo que ela se propõe já, tudo que ela já vem entregando e feche com chave de ouro essa temporada sensacional. Mas é isso, espero você semana que vem e tchau, tchau.